Hello! Bom dia para todos e todas. Começando mais uma live. Esperando o povo entrar aí. Olá, olá, olá. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Buenos dias. Laís, Rebeca, Betânia. Logo de entrada, 3 alunos do curso. Ana Carla Solano, bom dia. Bom dia, Antônia. Deixa eu colocar aqui o nosso texto de hoje, Gênesis 35. Na verdade é o 37. Eu vou ler até o verso 5. Bom dia, gente. Deixa eu anotar aqui o nosso texto de hoje. Gênesis 37, do 1 ao 5. Show. Bom dia, pessoal. Hello, Tici. Hello, Mari. Bom dia, Hugo. Quem mais? Dona Anitta, bom dia. Bom dia, Isabelle. Valquíria, bom dia. Ângel, bom dia. Maravilhas. Deixa eu ver. Acho que assim fica melhor, né? Ok, pronto. Joia, gente. Eu tô em casa aqui, tô esperando um eletricista chegar para fazer um serviço aqui que deu uma pane geral num circuito, acho que lá na cozinha. Se o cara chegar, eu vou ter que correr com essa live de hoje, mas vamos aproveitar o tempo que a gente tem, ok? Bom dia, Lorena. Bom dia, Sandra. Bom dia para todos. Bem, demos aí os nossos 2 minutinhos de tolerância para o pessoal ir entrando. Quero ler com vocês, então, o livro de Gênesis, que é o nosso alvo de estudo aqui, capítulo 37. Conforme prometido, hoje a gente está começando um novo ciclo. A gente está no 4º ciclo de patriarcas. Esse é o momento. O sistema de patriarcado de Israel começa com o chamado de Abraão, com a sequência no seu filho da promessa Isaac, com o grande personagem Jacó. A gente gastou tempo olhando para Jacó, porque ele é esse arquétipo de um humano, né, cheio de falhas e limitações, mas conhecendo o Deus de seus pais e de fato sendo transformado por ele, transformado de Jacó em Israel. E hoje a gente começa o 4º e último ciclo do período patriarcal que o livro do Gênesis relata. Ele é o mais extenso, ele vai do capítulo 37 ao capítulo 50, são 13 capítulos sobre a história de José do Egito, a sua relação com os pais, com os irmãos, com o próprio Egito e com todas as nações. Então a gente vai ficar aí as próximas semanas analisando os temas na história de José do Egito, ok? Capítulo 37, convido você a ler os 5 primeiros versos, conforme eu marquei aqui no comentário fixado. Diz assim o livro do Gênesis, depois a gente ora juntos. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Só para explicar aqui, contextualmente, dá para a gente entender que a má fama deles não era apenas os filhos das concubinas Bilá e Zilpa, mas das mulheres, de todos os irmãos de Jacó. Ele era o cagueta da casa, né? Contava a má fama deles. Verso 3. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa, ou um manto de muitas cores, em outras traduções. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais.
Vou parar por aqui agora. Essa é uma história muito conhecida, se bobear, é uma das mais conhecidas na Bíblia Sagrada, pelo menos no Antigo Testamento. Eu quero orar com você para que Deus não permita que, em nome da familiaridade que temos com essa história, a gente perca os ensinos que ele tem para a gente hoje. Porque às vezes é assim, isso aí eu já sei, já ouvi. Já ouvi muito sermão em cima de José. Já conheço a história. E aí a gente perde o novo de Deus. Algo novo. A palavra de Deus é viva. E na sua vida eu oro hoje para que esta palavra viva alcance o seu coração. Vamos orar então nesse sentido? Feche os seus olhos aí. Querido Deus, Tu és o autor dessa palavra, Pai. O Senhor usou a instrumentalidade de Teus servos que ao longo de muitos séculos e milênios escreveram estas palavras sagradas, que chegam até nós hoje como um trechinho de 5 versículos apenas de uma história muito conhecida, que nos é familiar e que com tanta facilidade a gente perde os detalhes. Eu oro para que o Senhor agora abra a nossa mente, abra o nosso coração, nos ajude a refletir e aprender mais do Senhor a partir desse estudo hoje, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Pessoal, aqui, apesar de já começar o 4º ciclo que fala de José, nós começamos o texto lendo ainda a respeito de Jacó. Então essa vai ser a nossa primeira lição, ainda é a respeito de Jacó. E olha só que interessante aqui. Diz que o Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Muito importante esse primeiro verso, porque tem um contraste aqui, se você prestar atenção. O seu pai, que era o Isaac, foi um peregrino, um estrangeiro em Canaã. O Jacó, que é o Israel, agora é um habitante. Ele se colocou ali, ele agora não é mais estranho à terra, ele agora fincou os pés, é a terra da promessa que Deus dera a ele. Então tem um contraste porque está dizendo aqui que enquanto Abraão e Isaac apenas passaram pela terra prometida em muitas idas e vindas, foram ao Egito, voltaram, subiram para Padã Arã, onde é a Síria, voltaram, o Jacó se estabelece. Então é um novo momento de vida, é um novo momento na história. É um novo momento na história de Israel, que é o Jacó. Ele está fincado na terra aqui agora. Só que no verso 3, diz que o Israel, que é esse mesmo Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Aí você vai lembrar que essa mania ruim não é novidade. Já vinha lá de Abraão. Abraão teve que escolher entre o filho Isaac e o filho da escrava. Despachou o filho da escrava e ficou com o filho Isaac. O próprio Isaac gostava mais de um dos filhos, Esaú, enquanto que uma de suas mulheres preferia que o seu próprio filho, Jacó, tivesse a bênção do pai em primeiro lugar. Aí chega aqui agora o Jacó, que havia sido o preferido da mamãe, enquanto o pai preferia o mais velho Esaú. Esse Jacó aqui agora vem e repete o mesmo padrão, fazendo esta distinção e tornando seletivo o seu amor paternal, privilegiando e preferindo um dos filhos, no caso aqui o mais novo, o filho chamado José. Então o que nós estamos vendo aqui? Vamos bater o verso 1 com o verso 3. O verso 1 diz que o Jacó habita onde o seu pai Isaac apenas peregrinou, querendo dizer que a família de Jacó e Israel vive agora um novo momento. Só que o Israel vive um novo momento preservando velhos hábitos. E esse é um ponto importante para nós. A vida avança, gente. Nós estamos nesse período agora saindo de casa, voltando ao que se chamava de normal. Você entende o que eu quero dizer? Mas a vida está avançando e a gente vai sobrepondo momentos novos adiante de nós. A gente vai enfrentando desafios novos e essa é a dinâmica da vida. A gente cresce, a gente constrói, a gente enfrenta novos desafios e os vence e inaugura uma fase nova de nossas vidas. Mas até que ponto, em cada sucessão de fases, a gente não está arrastando atrás de nós mesmos e trazendo conosco
velhos hábitos. Velhos hábitos você já entendeu, no sentido pejorativo, ruins, viciosos. Lembra da confusão que deu a preferência do Abraão por Isaac? O Ismael, a escrava Agar, se sentindo rejeitados. Lembra a confusão maior que deu a preferência do Isaac pelo Esaú? Porque Deus não escolheu Esaú, escolheu Jacó. Então quem saiu com a bênção foi Jacó. O Esaú formou um povo edomita que vai ser um calo no sapato, no pé do povo de Israel. Então, esse hábito de dar preferência a filhos só trouxe desmantelo para a realidade. E aqui nós estamos vendo esse princípiozinho. Nos 3 primeiros versos diz que o Jacó vive um novo momento, mas traz consigo velhos hábitos. Um primeiro desafio para nós que lemos essa palavra aqui agora é pedirmos a Deus o seguinte: Senhor, quais são esses velhos hábitos que eu estou arrastando na história comigo e que eu preciso resolver? Tenho visto o quanto de problema isso já trouxe para mim, para os meus antepassados, e se eu continuar vivenciando isso, o quanto de problema isso não vai gerar para frente, para os meus filhos e para a minha descendência. Então, nesse momento novo que a gente vive, como o Jacó vivia, não era mais um momento de peregrinação, era um momento de estabilidade. Vamos pedir a Deus direcionamento, sabedoria, discernimento para perceber velhos hábitos e dizer: Senhor, eu quero o novo. Quero romper com padrões antigos, viciosos, destrutivos, perniciosos e avançar debaixo da tua bênção. Amém, pessoal? Essa é a primeira lição de hoje. Segunda, o texto diz aqui, então, no verso 3, que o Israel, que é o próprio Jacó, gostava mais de José. Aí ele já cria um clima difícil entre José e seus irmãos. E diz que no verso 4, os seus irmãos percebiam isso e odiavam o José e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, apesar do texto usar uma palavra forte aqui, eles odiavam o irmão, mas era uma espécie de repulsa que ainda permitia a convivência entre eles, porém, uma convivência áspera, porque diz aqui que eles não conseguiam falar amigavelmente. Só que no verso 5, diz que o José teve um sonho e conta esse sonho aos seus irmãos. E você conhece bem essa história do sonho. Ele por 2 vezes fala do sonho, onde ele, sempre no sonho, é o protagonista diante de quem os atores coadjuvantes, seus irmãos e até seus pais se prostram. Então estes sonhos despertavam a ira dos irmãos. E é o que está aqui no verso 5. Diz que ele teve um sonho, conta aos seus irmãos e eles passaram a odiá-lo ainda mais. E você sabe qual é a progressão dessa narrativa aqui. Lá a partir do verso 12 para frente, eu não li esse verso hoje, mas você já conhece, esse ódio cresceu, o Jacó se omitiu, diz no verso 11, que enquanto os irmãos odiavam, o Jacó apenas considerava, não intervinha, não considerava sua própria postura de preferencialismos. E aí a coisa avança e esse ódio se torna numa atitude concreta de, primeiro, tentativa de homicídio, mas depois de venda do irmão como escravo para o Egito e de mentira para o pai. O que eu quero colocar aqui para a gente pensar hoje, pessoal? É que tudo começou com um ciúme que fez com que a convivência se tornasse áspera. Aparentemente, seria algo que a gente diz o seguinte: amanhã a gente resolve isso. Hoje é apenas um dissabor. O José contou os sonhos, os irmãos ficaram com inveja, já não gostavam porque percebiam que o pai gostava mais dele do que dos demais irmãos e deixaram este ciúme encontrar lugar em seus corações. E o texto diz lá no verso 5 que eles simplesmente não conseguiam falar amigavelmente. Talvez eles conseguissem falar asperamente, eles não conseguiam falar amigavelmente. Tinham um azedume. Só que, conforme os versos avançam, José continua contando os seus sonhos. O Jacó não intervém e se omite, um pai omisso. E a coisa vai crescendo, este ódio, este ciúme vira uma atitude concreta de desprezo, de rejeição e de homicídio. Então, você entendeu onde eu quero chegar.
precisamos estar atentos aos sentimentos de inveja, de ciúmes, de ódio, de questões mal resolvidas que abrigamos em nosso coração. Por quê? Porque se não tomarmos conta, a tendência é crescer, crescer, crescer. E eu tenho certeza que os irmãos de José, num convívio mais ameno de meses ou anos antes dessa narrativa que lemos, nunca imaginaram que seriam capazes um dia de tentar a morte do próprio irmão. Mas o que aconteceu? Eles olharam para o pai, viram que tinham preferencialismo, viram que o pai amava a ambos, mas amava mais a José, e quem sabe que não é alvo do amor primeiro, mas é alvo de um amor secundário, sente esta rejeição, e quem abriga esta rejeição no coração dá lugar a sentimentos ruins, e os irmãos foram dando lugar a esses sentimentos ruins, que evoluiu, progrediu e chegou ao ponto de se tornarem homicidas. O que é que o apóstolo Paulo fala quando escreve aos Efésios? Algo muito parecido com isso aqui. O apóstolo Paulo sabe que na nossa dimensão de vida cotidiana e diária, nós vamos enfrentar momentos de raiva, porque isso faz parte da nossa dinâmica humana, do nosso cotidiano, do nosso vai e vem da vida. A gente se frustra, né? Por exemplo, eu tô com uma geladeira quebrada há 13 dias. Você faz ideia do que é ficar 13 dias sem uma geladeira? Eu trouxe o frigobar lá do meu escritório para cá, tá tudo encaixotado ali dentro, e o cara da técnica da assistência fica me enrolando. Não, vamos entregar amanhã, aí o amanhã vira depois de amanhã. A previsão é para hoje agora. Já tô vendo que eu vou ter que bater com a caminhonete lá na autorizada lá para buscar esse negócio. Então, a dinâmica nossa de vida, seja uma geladeira quebrada, seja uma fechada do trânsito, ou seja uma mentira que alguém te conta e você descobre, ela suscita em nós momentos de raiva, de ira. Aí o apóstolo Paulo diz assim aos Efésios, ele fala assim, ó: irai-vos, mas não pequeis, e nem deem lugar ao diabo nas suas vidas. Quando ele diz irai-vos e não pequeis, ele está falando o seguinte, que ficar irado é parte dessa nossa dinâmica cotidiana. São situações que acontecem. Mas uma coisa é eu ficar irado, resolver esta ira. Outra coisa é eu ficar irado, deixar este sentimento crescer e cometer o pecado. O pecado não está na ira, o pecado está naquilo que eu faço com ela. Tá claro, gente? E aí Paulo continua como um bom judeu, ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Não deixem o sol se pôr sobre a vossa ira e nem deem lugar ao diabo. Um bom judeu sabia, ou pelo menos era acostumado a entender, que o dia começa no nascer do sol e termina no pôr do sol. Quando ele diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ele está falando o seguinte: olha, você vai ficar irado em algum momento do dia, isso é parte da tua natureza. Agora, não deixa o dia acabar sem resolver isso não. Porque se você levar para o dia seguinte, é provável que você leve para o outro dia seguinte e depois carrega para a semana seguinte, e você constrói um quartinho reservado no seu coração para abrigar esses sentimentos que você não está tratando e está levando com você semanas afora. E quando isso acontece, essa ira dá lugar ao pecado. Então, gente, voltando aqui para os irmãos de José. Primeiro eles tiveram ciúme, porque viram que Jacó amava mais a José do que a eles. Depois eles ouviram o sonho de José, pretensioso, arrogante até, e continuaram abrigando em seu coração este ciúme que virou um ódio. E ainda que eles conseguissem conviver com José e falar com ele, o texto diz que eles já não conseguiam falar amavelmente. Mas depois, mais adiante, conforme eles foram dando lugar, este ódio se tornou numa atitude concreta, e agora eles não só não conseguem mais falar com José, como eles não conseguem mais sequer olhar para José. E então eles vendem José como escravo para o Egito. Percebeu essa crescente que nós somos tentados a deixar acontecer no nosso coração? Então a palavra de hoje é para você que costuma guardar rancor. É para você que costuma deixar para amanhã aquilo que você poderia e
precisaria resolver hoje. A pendência surgiu, algo errado, uma discussão com o marido, com a esposa, uma arenga, seja ela qual for, com alguém no trabalho. A melhor coisa é chegar e dizer, olha, vamos aqui conversar. Claro, dá para esperar o dia seguinte, dá para esperar a poeira baixar. Tem casos que se você for falar logo em cima ali da bucha, o calor da emoção vai piorar mais do que ajudar. Claro, quando Paulo diz não deixe o sol se pôr, ele não está criando uma regra que tem que ser dentro daquele intervalo de 24 horas. Ele está criando um princípio para você não empurrar com a barriga, porque quem empurra com a barriga esse sentimento ruim abriga esse sentimento, e quando ele encontra raízes, ele nos torna em potenciais homicidas. A gente pode até não assassinar, né, criminalmente falando, mas a gente assassina existencialmente, relacionalmente, corta sumariamente a pessoa do nosso convívio, priva ela de uma palavra de correção que talvez fizesse muito bem para ela. Entende? Então, não deixe para amanhã as pendências que você pode e precisa resolver hoje. Resolver logo. O Jacó começa o texto mostrando para nós que ainda que ele estivesse vivendo um momento novo, o pai havia sido peregrino, ele agora é residente. O momento era novo, mas os hábitos eram velhos, eram antigos, foram coisas não tratadas. Como ele próprio aqui também não está tratando. O Jacó olha para o ciúme dos irmãos, fruto da preferência de amor que ele dera para José, e ele não trata. Então, Abraão não tratou e chotou Ismael de casa. O Isaac não tratou e deu a bênção para o Jacó e não para Esaú. E o Jacó aqui agora não está tratando. Então veja como é fácil a gente escorregar para dentro desse aspiral vicioso e pecaminoso de velhos hábitos que a gente traz. O momento era novo, mas os hábitos eram velhos. E aí a gente vê aqui os irmãos reproduzindo a mesma coisa, os filhos de Jacó reproduzindo a mesma coisa, dando lugar a sentimentos ruins que, se você conhece e lembra da história de José do Egito, esse sentimento vai ficar com eles e vai assombrá-los pelos próximos 25 anos. Essa é uma palavra para você, que você hoje traga à sua mente, pergunte aí ao Senhor quem é a pessoa, ou qual é a relação, ou quais são as palavras que você precisa pôr para fora e resolver pendências, seja para pedir perdão, seja para liberar um perdão, seja para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, ou seja apenas para orar ao Senhor e tratar no seu coração. Não leve para amanhã, não deixe para depois aquilo que você precisa tirar do teu coração hoje. Paulo diz, irai-vos, mas não deem lugar ao diabo, não deixe que ele pegue essa ira, transforme numa pedra maciça de violência e faça de você uma pessoa que cria o hábito de assassinar outros da sua existência. Que sejamos pessoas livres, que os nossos momentos normais do cotidiano, de raiva, de ira, de explosão, não façam de nós pessoas iracundas, explosivas, pecaminosas. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você agora. Feche os seus olhos aí. Santo Deus, nós estamos aqui para dizer que precisamos do Senhor. Se não for o Senhor, Deus, a gente não consegue botar em prática essa palavra que a gente ouviu. Porque para nós é mais fácil ficar retendo mesmo o rancor, a amargura. Para nós é um sentimento de justiça pessoal, não liberar perdão, porque afinal de contas pensamos não é justo simplesmente perdoar diante do que a outra pessoa fez. Mas Deus, isso tem tanto a ver com o nosso orgulho, Deus, com o nosso sentimento de justiça própria. Mas nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor. A justiça pertence ao Senhor e não a nós. A vingança pertence ao Senhor e não a nós. Por isso eu te peço, meu Deus, se existem pessoas aqui comigo agora nessa transmissão, ou pessoas que vão assistir mais tarde esta live de hoje, eu oro para que, se houver em seus corações esta tendência pecaminosa, tanto de reproduzir padrões viciosos como Jacó o fez, como de guardar sentimentos ruins,
que destroem relacionamentos, como os irmãos de José fizeram, guardando ciúme, inveja e ira em seus corações. Eu oro para que o Senhor nos traga discernimento e que assim o Senhor nos ajude a pedir perdão, a nos arrepender disso e caminhar, meu Deus, com o coração livre, porque o Senhor é quem nos liberta. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essas vidas. Quero orar também, Deus, agradecendo pela alta da Dona Graça, pessoa por quem oramos há tantas semanas aqui nos nossos estudos. Teve alta ontem e a família da Tâmara celebrou o milagre do Senhor depois de mais de 70 dias internada. Nós celebramos o Deus da vida, o Deus do milagre. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos dê uma quarta-feira de paz, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom demais hoje, bom demais. Compartilhe essa palavra com alguém, manda o link que eu vou postar aí já já no YouTube da igreja ou aqui no IGTV do Instagram, para que outras pessoas sejam abençoadas. Bom, Deus abençoe. Deixa eu ver quem entrou aí. O seu Valdir, Claudinha, a minha santa sogra, Wilma, Jânia, Josi entrou. Josi, um abraço pro Fábio, para você. Guilherme Pinheiro, não sei se você ainda tá aí, Guilherme. Bom te ver aqui, meu conterrâneo. Aí a Sandrinha já dei. Ana Paula entrou. Aline, Deus te abençoe. Aline Paz. Lilian também. Martinha. Dona Graça, lá de Manaus, que bom te ver. O Bito é no Espírito Santo, né? Bito e Fabiana, Espírito Santo. Maravilha. Sim, meu amor, tá aí. Nájila, minha aluna, tá aí. E as demais eu já cumprimentei. Renatinha, Marcela, que bom te ver, Marcela. Se você ainda estiver aí, um beijo. Deus abençoe. Pessoal, um forte abraço. Vou encerrar aqui agora e até a nossa próxima live segunda-feira que vem. Hoje à noite tem transmissão do nosso culto de oração. Vamos cantar uns louvores antigos hoje. Eu vou estar no louvor e a minha mulher aí, ó. Chega aí, dá um beijo pro povo. Eu vim logo na fonte, só para deixar vocês com inveja. Inveja de quê? Um beijo, Marcelinha, que bom que você tá aí, Claudinha, Nájila. Tchau, tchau. Hoje eu vou estar no louvor lá no culto, vamos cantar uns corinhos antigos pra gente lembrar, ok? Um beijo, Deus abençoe todos e todas. Tchau, tchau.